11 horas, muito bom dia para todo o auditório da Rádio Campanário, aqueles que acompanham esta emissão de quarta-feira, 18 de junho. Já aqui dissemos várias vezes na manhã de hoje que vamos agora, precisamente neste instante, dar início a uma conversa. Hoje temos um convidado especial connosco em estúdio, Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora. Foi o árbitro mais bem classificado da época 2024-2025, o borbense de 39 anos de idade, uma figura incontornável no mundo da arbitragem, está esta manhã nos estúdios de Rádio Campanário para uma conversa sobre a sua profissão, os desafios para o futuro e, ao mesmo tempo, também fazer uma viagem ao passado, uma entrevista que vai ser conduzida por mim, Ana Rocha, e também pelo José Domingos Ramalho. Damos as boas-vindas ao nosso convidado, Luís Godinho. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia à Ana, bom dia ao José, bom dia ao auditório da Rádio Campanário. É com gosto e com todo o prazer que volto a estar nesta casa, uma casa que me tem dado muito carinho ao longo destes últimos tempos, e eu, por norma, gosto de ser sempre grato com aqueles que me fazem bem, e não podia deixar aqui de dizer em antena o imenso carinho que tenho por esta rádio, pelas pessoas que aqui trabalham e pela sua direção. José Domingos Ramalho, bom dia. Bom dia. Para nós é um prazer redobrado termos alguém que é, acima de tudo, um orgulho para os alentejanos. Um representante, enfim, do futebol, não só da arbitragem, e, portanto, é também um orgulho para a Rádio Campanário. Já agora dizer também aqui aos nossos ouvintes que o Luís Godinho aceitou de pronto e sem nenhuma condição estar aqui nesta conversa franca comigo e com a Ana, com os ouvintes e com o Filipe, que nos está aqui a fazer também esta assistência técnica. Ana, se calhar começávamos por força. Começamos pelo passado, vamos percorrendo a fita do tempo. Há sempre muita curiosidade sobre aquilo que é a infância das figuras públicas, o meio de onde eles vêm, a forma como foram crescendo enquanto pessoas, enquanto cidadãos ao longo do tempo. Em que momento da vida é que Luís Godinho percebeu que era árbitro que iria ser? Eu fui uma criança como todas as outras, com uma paixão enorme, ou quase todas as outras, pelo desporto, pelo futebol, desde muito cedo, mas também desde muito cedo, sem qualquer interferência familiar, porque não tenho ninguém na família ligado à arbitragem, nem ao futebol, mas desde muito cedo a paixão pelo futebol esteve presente, e também desde muito cedo, e não tenho explicação para isso, a não ser a paixão, a figura do árbitro tornou-se algo muito notado por mim em qualquer jogo. Ou seja, era muito novo, olhava para o jogo na televisão e desde muito novo olhava para o árbitro, para a figura do árbitro, para aquilo que ele fazia, e por isso não tenho nenhuma justificação, nenhum motivo, nenhuma razão óbvia para isso. Acho que é fruto também da idade que tinha, porventura de tudo aquilo, de todo aquele mistério à volta daquela função que pouco era falado na altura, e suscitou-me essa curiosidade, e depois tornou-se um percurso normal, porque comecei a levar o apito e os cartões feitos em cartolina para a escola, e dirigia os jogos interturmas no intervalo, mais tarde para o desporto escolar, e depois mais tarde veio o curso oficial na Associação de Futebol de Évora. Mas acho que pronto, é muito o percurso de qualquer criança. O meu desviou para a arbitragem, os outros seguem para o jogador, para o treinador, mas o meu em particular foi sempre ligado ao árbitro. Há um familiar seu que nos confidenciou que é uma fotografia de tenra idade dos colegas de escola em que o Luís já aparece de apito e digamos que é a separar. Confirma isto? Sim. E isso é uma boa recordação. É claramente prova daquilo que eu estou a dizer, e posso partilhar depois com a rádio nesse sentido. Foi um carnaval, terceiro ou quarto ano de escolaridade, em que a minha turma foi desafiada a mascarar-se daquilo que eram os clubes na altura de cada um. E a fotografia é gira porque tem metade da turma verde e branca, metade da turma vermelha, e estou eu sozinho, preto, fato feito pela minha mãe em cetim preto, à minha medida, e estou eu no meio deles, sozinho,
com o apito, ou seja, é muito peculiar e faz jus a esta minha confidência de dizer que é muito Veio de muito novo. curto, porque é algo que prova isto que eu estou a dizer. E é muito Tinha engraçado. quantos anos o Luís nessa altura? Não sei, mas estamos a falar 12, de. 13? Se calhar menos. Menos, Menos, 9, estamos a 10, falar de, talvez, não? Estamos a falar de. Ora, Terceiro o ano? meu filho tem 7 e anda no segundo, 8, 9 anos, por aí. Então, eu diria que já era um pronúncio do que é que Sim. iria acontecer. Sim, porque desde aí já nunca mais o meu caminho se desviou daquilo que foi a função do árbitro. Ainda se lembra onde é que arranjou o primeiro apito? Não tenho essa noção. Quero crer que foi. Tinha sido os meus pais, aquele apito ainda de plástico com bolinha lá dentro, mas mais tarde veio aquele de metal e era sempre um utensílio que não podia faltar na minha mala. Todos os Mais dias. fácil era faltar um livro de matemática ao português do que o apito e os cartões para o intervalo, e era engraçado porque os meus colegas iam ao quinto A com outro ao quinto B e ninguém começava o jogo enquanto eu não saísse da sala. Era giro porque a dinâmica criada naquela escola à volta daqueles momentos de brincadeira e de convívio era de tal forma, eles de tal forma já entendiam que o jogo precisava de um árbitro em que esperavam por mim às vezes, porque ou atrasava-me no trabalho na escola, de alguma coisa que estava a fazer, e eles esperavam sempre por mim. Era muito giro. E recordar-me disso é trazer grandes momentos. E agora está na sua cadeira de sonho. Sim, não posso dizer que não. Sou um privilegiado, obviamente. Um privilegiado, em que forma é que sou privilegiado? Ou seja, tenho uma paixão, tive um sonho e continuo a ter esse sonho, mas que foi realizado. Hoje é claramente tudo aquilo que eu sonhei enquanto criança, que todas as crianças sonham em ser jogadores de futebol, treinadores, árbitros, o que seja. Eu hoje posso dizer que o sonho foi não só realizado, como se calhar superou qualquer expectativa e sonho que eu pudesse ter tido em criança. É claramente um momento muito feliz da minha vida profissional e estou muito feliz por isso. Feliz, concretizado, mas isto há sempre as coisas boas e as coisas menos boas, não diria mais, mas menos boas. A exposição pública, como é que o Luís Godinho lida com a exposição pública? Olha, é algo que o tempo ajudou-me a criar a minha própria forma de gerir tudo isto. É obviamente que quando chegamos a um patamar destes, quando temos uma visibilidade como a temos, e sobretudo quando começamos a dirigir jogos das equipas ditas grandes, não é? Obviamente tudo isso tem repercussão e depois mais, temos aqui uma crescente que é fundamental para esta equação, que é as redes sociais. E nós, árbitros, sempre fomos aconselhados, e percebe-se perfeitamente porquê, a não ter redes sociais. Mas desde muito novo eu tenho alguns defeitos e um deles é teimoso. Eu sou teimoso por natureza e nunca alterei nada da minha vida porque os outros não querem ou porque os outros acham que não devia ser. Eu o que acho correto mantenho, o que acho que não faz sentido nenhum retiro. Então redes sociais foi algo que trouxe aqui um valor acrescentado, porque não só essa minha exposição é grande, como é uma forma que as pessoas têm de chegar facilmente a mim. Pronto. Qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo. E inicialmente controlei as redes sociais e aquilo que faço normalmente, desde muito novo, é abdiquei de ler jornais, abdiquei de ver a maioria dos programas televisivos, quando falam de desporto, que pouco se fala de desporto, mas dizem que são de desporto, e foquei-me naquilo que é o essencial. E aquilo que eu quero ler, aquilo que eu quero ver, facilmente chega a mim, ou facilmente vou procurar, porque hoje em dia, através da box, voltar para trás, o que seja, é muito fácil. Portanto, e as redes sociais foi algo que mantive, e aliás, e é bom dizer isto aqui, porque já o disse também já há poucos tempos, numa conferência de imprensa que fiz, acho que, e eu tenho essa noção, que é, eu tive um impacto no início das redes sociais que eu podia considerar muito negativo. Porque, olhando para aquilo que era o teor das mensagens, o conteúdo, era algo muito triste até, inclusive, de se ler. Pronto. E na altura, nos primeiros tempos, nas primeiras mensagens, ninguém gosta de ler certas coisas, como é óbvio. Mas isso levou-me a que ganhasse uma maturidade que hoje em dia olho para uma mensagem dessas, ok, bloquear, siga, vida. Ou seja, não dou grande importância, porque as pessoas... de facto não dou grandes importâncias. E disse isso que é...
panorama virou. Eu hoje em dia posso dizer que tenho umas centenas de mensagens muito positivas, mas mesmo muito positivas, porque eu não sou daqueles que não aceita crítica. Nada. Eu posso e devo ser criticado. Aliás, ninguém está imune à crítica. Aquilo que eu não permito na minha rede social como a minha, que é minha, é a ofensa. E partirmos para um juízo de valor da pessoa. Isso eu não aceito. Não aceito em qualquer parte, seja nas redes sociais, seja presencialmente, seja em que for, não aceito. Agora, a crítica, quando ela é feita com respeito, eu aceito. E até tenho uma particularidade nas minhas redes sociais. E quem me segue sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Eu não deixo ninguém sem resposta. Pode demorar às vezes 3, 4 dias, uma semana. Mas eu não deixo ninguém sem resposta. E às vezes as pessoas ficam... Já tive várias... Por exemplo, um jogo ou dois que as pessoas não gostaram, de forma respeitosa, elencam ali os lances, não sei o quê, e eu, passado às vezes 3 ou 4 semanas, respondo e as pessoas... Ficam surpreendidas. É mesmo você que está a responder. Quer dizer, essas pessoas merecem-me respeito pelo respeito que tiveram comigo. Ainda que me tivessem criticado, merecem esse respeito. E eu sou dessas pessoas que tenho interação com os meus seguidores e com aqueles que me seguem, porque é o mínimo que lhe devo por ter a minha rede de amigos. Pronto, mas isto, levando àquilo que a Ana me perguntou, que é a questão da proteção, é isso mesmo. E depois, educar os meus, porque é fundamental. Era isso que eu te ia perguntar. É Quando esta exposição pública impacta a família mais direta, no caso do Luís, estamos a falar de uma esposa e com filhos, portanto, quando isto impacta a família, como é que é mais difícil gerir quando é com a família do que connosco próprios? É claro, é óbvio, porque é algo que nos foge do controle. Eu sei me proteger, eu sei ter os meus momentos em que eu estou perto da minha família e sei que não posso chorar, e sei que não posso ter uma palavra num sentido ou do outro, porque vou conectar aquela conversa ou aquele momento de forma que eu não quero. Portanto, eu sou por norma uma pessoa que tem de ser o mais fria possível em momentos mais tensos, como é óbvio, mais quentes, para que não afete os meus, mas quando é algo que nos fazem aos nossos, é algo que me sai do controle. Portanto, eu não consigo controlar isso. O que consigo é educar o Miguel e a Mariana a que não sejam ou que não tenham certos comportamentos que eu condeno. Por exemplo, o último episódio que estive familiar, e foi público, porque a minha mulher o tornou público na rede social, algo que cá está a me sair do controle, mas que percebo claramente a atitude dela, porque ela foi um pedido de ajuda, foi um alerta para pais e mães. O Miguel tem 7 anos, e como todos podem calcular, a seguir estes grandes jogos, com esta dimensão, é normal que as crianças na escola falem de futebol e tudo mais. Mas aquilo que mais me entristece nisto tudo é, eu não critico alguém que não conhece o Miguel, nem o pai do Miguel, que está na escola em Lisboa, em Aveiro, em Leiria, onde seja, e que ponha em causa o Miguel, não o Miguel, mas o pai do Miguel e os valores do pai do Miguel. Eu critico e condeno amigos do Miguel, cujos pais dos amigos do Miguel são amigos do pai do Miguel, neste pressuposto eu, e têm certo tipo de conversas que depois que as crianças não filtram. E qualquer coisa que a criança diz na escola, no seio escolar, essa criança não sonhou com isso. A criança trouxe a mensagem de algum lado. Portanto, isso sim me entristece, e foi a primeira vez que vi o Miguel chegar a casa, dizer algo desse género e dizer-me que estava triste. Ou seja, isto é algo que me faz pensar, e às vezes não que coloque em causa aquilo que construí, aquilo que quero seguir na minha vida, mas que não é necessário as pessoas serem tão más. Fica o coração apertadinho, sim, não é? Claramente. Luís, o futebol é um jogo de imensas paixões e por vezes a nossa crítica ou a nossa análise tem a ver com o clube do nosso coração. Eu já ouvi amigos meus garantirem-me que o Luís Godinho é do Benfica. Também já houve amigos meus que me garantiram que é do Sporting. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que conhecendo o Luís Godinho como conheço, ele decide sempre em consciência, independentemente daquilo que é, digamos, a sua inclinação desportiva ou clubística. Há uma pergunta que eu antevejo a resposta: afinal, o Luís Godinho é do Benfica ou é do Sporting? O Luís Godinho é árbitro, neste momento representa uma instituição, aliás, 3, a Federação, 4, a Associação de Futebol de Évora, a Federação,
UEFA e FIFA. E como devem perceber, um árbitro, seja eu, seja outro qualquer, neste patamar, com esta visibilidade, com este escrutínio ao milímetro, ou seja, ao segundo, com tudo aquilo que nos circunda, que é vídeo-árbitro, gravações dos áudios que nós temos, do que falamos, do que vimos, ou seja, nós somos tão escalpelizados que eu muitas vezes digo esta pergunta, faço esta reflexão quando as pessoas me perguntam a pergunta que o Zé me fez, que é: nenhum árbitro, no seu perfeito juízo, com um lugar, como o Zé dizia, na cadeira de sonho, se põe a jeito porque no passado foi adolescente como qualquer outro e teve uma ligação a um clube ou outro. Ninguém. E agora faço uma pergunta e viro isto ao contrário, que é: a Ana toda a vida trabalhou, ou grande parte da vida trabalhou em Vila Viçosa, esteve ligada politicamente a Vila Viçosa, agora está na área de Campanário, e amanhã mudava-se para Borba. Eu digo aqui que a Ana, independentemente de gostar e amar Vila Viçosa, na sua profissão em Borba jamais iria puxar para Vila Viçosa enquanto estivesse a trabalhar em Borba. Ou seja, você representava Borba, era Borba que tinha que representar e trabalhar. Teria que olhar. Eu faço esta equação, que é: eu faço o máximo possível, e eu, o único clube que tenho 2 clubes, e digo isto em todo lado, agora às vezes quando faço sessões com mais novos, 5, 6 anos, que fazem Também muito fazem esta pergunta. Sim. Eu tenho logo no PowerPoint para antecipar a resposta. Sport do Borbense, o qual tenho um imenso gosto e paixão pelo clube da minha terra, qual sou sócio com cotas em dia, e Portugal, pelo qual consigo gritar um golo, consigo sofrer por futebol, tudo o resto são teorias da conspiração, e às vezes agrada a uns dizer que é de uma cor e às vezes agrada a outros que é de outra cor. Muito bem. Então, ficamos a saber que temos na nossa presença um árbitro de Portugal, um Do árbitro Borbense. alentejano, do Borbense, e que temos a certeza, se um dia apitasse o Borbense com o Calipulense, faria o seu melhor, não é, Luís? Fazia o meu melhor, mas desde já deixar bem claro que o Borbense É Borbense. Não, Está no não, coração, não. está no coração. E não dirige jogos do Borbense. Jamais dirigia jogos do Borbense. O Luís há pouco falava da questão das redes sociais. Em jeito de desabafo, o Luís escreveu muito recentemente numa publicação que fez nas suas redes sociais a seguinte frase: o preço que se paga por ser verdadeiro, sério e honesto é de tal forma alto que só sabe mesmo quem o paga. Sente que a sua honestidade é posta em causa muitas vezes, e como é que lida com isso? Eu lido perfeitamente bem com isso. Aquilo que não gosto, ou aquilo que menos gosto, é que as pessoas usem a arbitragem no global, sem pessoa em concreto, mas usem a arbitragem para justificar certos tipos de resultados, de comportamentos, ou isso mesmo. Ou seja, isso é que eu... E uma coisa, como disse a Ana há pouco, eu admito que essas pessoas que critiquem a minha atuação, a minha performance, gostem de mim, não gostem, eu não obrigo ninguém a gostar de mim, não simpatizam de mim como árbitro, perfeitamente normal. Ninguém agradou toda a gente, nem Deus Nosso Senhor agradou toda a gente, portanto, e então nesse sentido, agora, partirmos por outro campo, não é? Atirar, areia para os olhos das pessoas e criar aqui estratégias e algo do género focado naquilo que é o papel do árbitro e do seu trabalho, às vezes, aliás, às vezes não, está indiretamente descrito neste tipo de comportamentos que estão a pôr em causa aquilo que é a honestidade e a seriedade. E se há coisa que eu quero, é que os meus filhos, sobretudo os meus filhos, tenham muito orgulho daquilo que o pai foi. E não queria que o meu filho e a minha filha um dia soubessem que o pai não foi honesto e não foi sério. E isso é coisas do qual eu não abdico. Como disse há pouco, podem criticar-me o meu trabalho, aquilo que quiserem, de forma que quiserem. Nunca, não admito que coloquem em causa valores e princípios dos quais não abdico no meu dia-a-dia, seja na arbitragem, aqui hoje nesta entrevista, no carro, no trânsito, que seja. Não sou a melhor pessoa que ninguém, tenho esses valores e princípios dos quais não abdico e faço questão de vincar isso. Luís Godinho, árbitro internacional, insígnias da FIFA, este ano melhor árbitro português. Fica alguma coisa por fazer? Qual é o objetivo na próxima época?
Os objetivos são sempre, tendo em conta aquilo que é o nosso patamar, o nosso momento. Obviamente que este lugar, esta classificação, eu já disse isso 3 ou 4 vezes de forma privada e vou dizê-lo aqui, eu não sou o melhor árbitro português. Este primeiro lugar pode induzir em erro. Eu não me considero o melhor árbitro português. Mas este ano foi, Considero-me, este ano... da mesma forma que no passado João Pinheiro. Certo, ou seja, mas eu tenho um entendimento diferente disto. Muito próprio, muito pessoal. Eu considero que fui o árbitro mais regular ao longo da época 24-25. Ok. Pronto. E isto traduz-se no primeiro lugar. Eu não fui por ter agora o primeiro lugar que me vou achar o melhor a partir de agora, nada disso. Eu estou num grupo de excelência, com muita qualidade, com muita competência, fui o mais regular e isso traz-me obviamente uma responsabilidade adicional. As pessoas agora olham para o resultado e agora vamos lá ver se o Luís Godinho se mantém ao mesmo nível que teve esta época. E isso traz-me obviamente a responsabilidade e vontade de fazer mais. Sonhos, objetivos. Neste patamar onde estou, posso confidenciar que o meu próximo objetivo é fazer um jogo de fase de grupos da Liga dos Campeões. Muito bem. Acho que é um objetivo alcançável, porque já passei pela Liga Conferência, Liga Europa. O próximo passo, obviamente, é a fase da Liga dos Campeões. Não é um passo fácil, mas nenhum desses que dei até o momento foi. Por isso, aquilo que me leva neste momento a continuar o trabalho, o sonho e a dedicação e tudo isto é focado naquilo que é o meu objetivo e, obviamente, mantendo-me no patamar da arbitragem portuguesa até ao final da minha possibilidade de o ser. Luís, e de repente cai a nomeação para a Taça de Portugal. Foi um marco importante. Não é? Sim, qualquer árbitro, eu digo isto muitas vezes, eu tenho uma grande mágoa enquanto árbitro. Eu nunca dirigi uma final da Taça de Évora. Da Associação. Da Associação. Nunca dirigi. Mas ainda estamos a tempo. Mas já não vai ser a mesma coisa. Eu, no ano que fui o primeiro classificado, em Évora, o Conselho de Arbitragem entendeu que havia de ser, ou seja, havia uma prática até então na Associação que mantém-se até agora, que é o primeiro classificado, o árbitro do ano em Évora, dirige a final da Taça de Évora. E naquele ano o Conselho de Arbitragem entendeu não ser o primeiro classificado e deu a outro colega meu, pelo qual fiquei feliz, fiquei triste por mim, mas fiquei feliz por ele. E tanto é isto muitas vezes, eu tenho essa mágoa de não ter feito. E as pessoas dizem-me o que o Zé diz, que é, mas ainda podes fazer um dia, aos 50 anos, quando te acabares, eu perdi o meu momento. E tenho noção que se vier a fazer a final da Taça de Évora, vou tirar o momento a um colega meu. Portanto, eu não quero fazer, ou não quero que o meu colega sinta aquilo que eu senti na altura quando não fui nomeado. Fazendo aqui a ligação a esta final de Taça, o Jamor é o jogo que todos os árbitros querem fazer, a final. Sobretudo quando a final é disputada por dois grandes, ou seja, porque são finais, por todos os respeitos, por todos os clubes, e são finais diferentes, pela sua grandiosidade, pelo seu espetáculo, pela sua emoção no estádio, pela envolvência, ou seja, tudo isto. E isto, obviamente, nós, árbitros, sabendo que tudo isto também tem um reverso, que é a repercussão, a visibilidade do jogo, mas nós queremos estar nos melhores jogos. Eu trabalho para estar nos melhores jogos. Portanto, e fiquei imensamente feliz quando caiu a nomeação e pronto, e encarei-o como um jogo normal e tratei-o como um jogo normal, preparei-o como um jogo normal e pronto, e foi assim que foi encarado. Houve alguma preparação especial para esse jogo? Não, tratámos o jogo de igual forma, até porque tinha havido um Benfica Sporting para o campeonato muito recente, portanto estava muito na mente aquilo que tinha sido um jogo, sabendo que obviamente que os jogos também mudam perante os objetivos e que estávamos perante um jogo em que não havia empate possível, não havia aquele resultado que às vezes pode agradar aos dois, um tinha que ganhar e sabemos que às vezes, e esses jogos são extremamente importantes para as equipas porque definem um título e nós obviamente queremos estar ao melhor nível e preparamos o jogo da melhor forma. Luís, hoje em dia o patamar da arbitragem faz com que um árbitro hoje em dia é um atleta por excelência. E muitas vezes as pessoas até julgam que chegar ao patamar que tem a ver com sorte ou com outros fatores. Eu gostava de pedir ao Luís, porque sei, mas também para os ouvintes perceberem, qual é o dia-a-dia de um árbitro, em que é que consiste a sua preparação, a alimentação, o conjunto digamos, de aporos, de técnicos que gravitam à volta de um árbitro para chegar ao topo. Sim, é algo muito semelhante a um clube de futebol. Nós temos a arbitragem no seu todo, mas em particular o grupo de primeira divisão. Temos uma unidade de performance e saúde, que é a mesma que opera com os jogadores das seleções nacionais, ou seja, é um departamento da federação,
o qual está ligado a nós, portanto, há todo um cuidado a nível de lesões, de preparações físicas, de cuidados a ter com a parte também nutricional, como o Zé há pouco falava, o comer, o que não comer. Tem também acompanhamento psicológico? Também. E temos um gabinete de psicólogos a trabalhar connosco, em que o contacto é permanente, umas vezes por telefone, outras vezes videochamada, outras vezes presencialmente. Temos também um staff enorme naquilo que é preparadores físicos, os técnicos de arbitragem, responsáveis do Conselho de Arbitragem, diretores dos centros de treino. A arbitragem neste momento tem 2 centros de treinos, ou seja, temos um centro de treinos a sul, que é em Lisboa, e temos um centro de treinos a norte, que é em Gaia. E lá é que os árbitros dividem-se, devido também à localização e ao nosso país ser ainda com distâncias consideráveis e não poder ser, mas não é execuível todos os dias os árbitros de todo o lugar juntarem-se num ponto em comum, porque isso traz um desgaste enorme, não só a nível de viagens. Então dividem-se em 2 polos, Polo Norte e Polo Sul, e que somos ministrados por técnicos da federação, o mesmo treino, as mesmas indicações, o mesmo acompanhamento. No centro de treinos treinamos 3 vezes por semana, à segunda, à quarta e à quinta. Obviamente que isso terá complemento do treino físico em casa, na zona onde reside, diariamente. Pronto, e depois um acompanhamento a nível daquilo que são os debriefings, os trabalhos com os técnicos sobre as jornadas passadas, os lances passados, decisões, o que é que há a fazer melhor, o que é que podemos continuar a fazer bem, coisas a corrigir. Ou seja, há uma crítica no nosso grupo muito vincada. Ou seja, nós não somos pessoas que olhamos para um vídeo e fazemos, não estamos a ver aquilo que é óbvio para todas as pessoas. Não. Nós somos os principais a meter o dedo na ferida. Porque só assim conseguimos crescer. E aquilo que as pessoas querem é que uma arbitragem cada vez seja mais competente, e para isso todas as arbitragens e todos os árbitros vão ter as suas dores de crescimento. E nós não somos imunes a isso. Eu relembro que estamos à conversa com o árbitro da Associação de Futebol de Évora, Luís Godinho, porque falou aí nessa questão de rever os lances, de analisar o trabalho que é feito. O Luís Godinho é uma pessoa muito crítica consigo próprio, ou é mais crítico com os outros do que propriamente consigo? Não. Ou martiriza-se muito, porque nem sempre fazemos tudo bem? Sim, não. E sou prova viva disso, atenção. Mas sou bastante crítico comigo. Ou seja, há coisas que eu consigo olhar para a televisão, às vezes, naquilo que é o debriefing do jogo, e dizer assim, isto foi pura incompetência. Porque às vezes não há outro adjetivo possível. Às vezes olhamos para um lance em que nós, não percepcionamos bem no campo, porque tínhamos um jogador na frente, e às vezes não são erros graves, às vezes não são aqueles penaltis vermelhos que as pessoas falam muito. Há coisas que para nós também são muito importantes, a movimentação no campo, ou seja, há coisas que as pessoas desvalorizam, porque as pessoas não têm que valorizar se o árbitro está ou bem mal posicionado, as pessoas focam-se naquilo que é a decisão em si, do lance. Mas nós não olhamos para o todo, não é? A parte física, se senti que no parte final do jogo já estava cansado, ou seja, isto mostra o quê? Porque ainda não estou no nível de preparação que eu quero, ou que tive porventura uns dias que antecederam o jogo que me levaram a que tivesse um cansaço diferente do normal, e isso às vezes também traduz-se muito nas viagens internacionais, onde vamos à terça, vimos à sexta, viagem para o norte para o jogo no fim de semana, voltamos para casa. Isso para quem vive no interior, obviamente que eu não estou a queixar nada disso, mas tem a sua importância o número de horas que eu passo num carro ou num avião. São muitas, são centenas durante o ano. Os quilómetros que eu faço são milhares de quilómetros. E isto, numa pessoa que já está a chegar aos 40 anos, tem o seu impacto, porque eu depois estou num relevado com 11 de cada lado e tenho miúdos com 19 anos que são autênticas motas. E eu com 40, que é o dobro da idade, tenho que os acompanhar, não é? E isso faz-me ver muitas vezes que a preparação não pode ser descurada, não é? E tem de ser o mais crítico comigo também na parte física, para que depois, ou seja, para que se tiver mais, consiga também eu adequar-me ao jogo e gerir aquela parte física. Mas pronto, fazendo aqui também depois aquilo que é para a pergunta do Zé, é uma nutrição eficaz, uma preparação física muito exigente, com treinos bidiários quase todos os dias, com idas para o profissional 3 vezes por semana, com sessões via Zoom, acompanhamento psicológico, departamentos médicos, ou seja, funcionamos como uma autêntica seleção nacional da arbitragem, e onde obviamente temos muitos direitos, mas também exigem muito de nós internamente. Em termos de arbitragem, qual é assim o árbitro modelo que o Luís Godinho, às vezes até pelo
corte de cabelo. Dizem que o Luís é o nosso Colina alentejano, é esse o seu modelo? Não, ou seja, Colina, Pierluigi Colina foi alguém, Uma forma diferente de estar em sim, campo. e que sobretudo, obviamente pela sua competência, que foi sempre, nunca foi metida em causa, mas criou uma imagem que hoje em dia, mesmo quem não gosta de futebol, tem aquela imagem na sua memória. Portanto, isso é algo que é mérito dele e que ele trabalhou Mas era muito um para isso. estilo que o Luís... Mas era um estilo do qual, na altura, também não pensava muito naquilo que era o que eu queria ser e como é que eu queria ser. Portanto, naquela altura não tinha ainda muito essa ideia. Mas, obviamente, que é um árbitro que fica na cabeça de qualquer árbitro de futebol. Mas eu tenho, e já terminou este ano, já com quase, salvo erro, 50 anos de idade, o Felix Bridge, um alemão, que apitou muito, aliás, acho que é o recordista de jogos da Liga de Campeões, que fez a final da Champions, ou seja, é um árbitro que eu vi muito, sempre como, não copiá-lo, mas com muita coisa que eu gostava de ser e de fazer. E para mim é uma figura incontornável da arbitragem. Quem é o jogador assim mais chatinho dentro de campo? Daqueles que... Irreverente. Muitos, há muitos que são conhecidos do público, porque as imagens às vezes mostram isso mesmo. Há jogadores que gostam de marcar posição, há outros que... Mas, por exemplo, podia estar agora aqui... Se vou dizer um nome... Se vai dizer um nome é já cá para amanhã de jornal. É isso. Nós Pois podemos é, fazer pois ao contrário. Quem é o gentleman Pois é. dos capitães de equipa? Quem é o mais, digamos, Eu vou falar do passado, que acho que fica bem, mas temos capitães que me marcaram enquanto árbitro, o Coates, o Luizão, ou seja, foram sempre senhores dentro de campo. Discordámos muitas vezes, tivemos em briga, entre aspas, discussões muitas vezes, mas no final do dia eu nunca consegui apontar essas duas figuras, não é? Uma falta de respeito, uma palavra mais incorreta, ou seja, e são pessoas que numa fase em que eu estou a chegar à Primeira Liga, não é? Que me ajudam também, porque às vezes se temos um ou outro capitão mais irreverente, não é? Mais, que nos Também dificulta já mais o vamos trabalho. preparados para isso. Sim, mas partida, não é? na minha fase, na minha altura, quando eu cheguei à Primeira Liga, ou seja, a ter esses capitães mais irreverentes, mais difíceis de gerir, também me iriam dar mais trabalho. Eu não tinha ainda o traquejo necessário para gerir e para lidar com essas pessoas. Podia ter condicionado tudo o que estava Obviamente. para a frente. Não é? E há mais, obviamente, são figuras que, ok, ainda que marcando a sua posição, defendendo o seu clube, intransigentemente, nunca foram desagradáveis. E isso é algo que fica pela positiva. No campeonato nacional, qual é o campo assim mais difícil de apitar? Aquela maior pressão nos bancos, maior pressão da sim. bancada. O estádio do Vitória Sport Clube é um estádio muito peculiar porque tem uma acústica muito particular. Ou seja, o estádio do Vitória, para além de ter uma massa adepta maluca, no sentido de paixão pelo seu clube, que muitas vezes é difícil descrever a paixão que aquelas pessoas têm pelo seu clube. É claro que é famosa. Sim, pronto, mas toda a envolvência do estádio, não só a claque, mas é estádio que tem uma acústica tão particular que, estando lá 10 pessoas ou 40 mil pessoas, aquilo tem um eco. Então, aquele estádio leva 30 e poucas mil pessoas. Fazer um jogo de estádio cheio no Vitória é algo que... E depois tem uma particularidade, que é aqueles momentos criados pelos clubes antes dos jogos, com os hinos e com aquelas músicas que célebres dos clubes, não é? A música do Vitória, não sei, é uma equipa e é uma música muito especial. Pronto. E porquê? Porque cria aquela envolvência naquelas pessoas todas, a uma só voz, que independentemente de nós sermos árbitros, não somos máquinas, não é? E temos emoções. Então, estou ali, antes do jogo começar, a presenciar um espetáculo criado por 40 mil pessoas, que eu tenho o prazer de estar no relvado, e a presenciar e ouvir, é algo que não só fica registado na minha memória, como é um enorme prazer estar nesses momentos. Pois, eu pedia-lhe, depois, mais para o fim, a Ana tem ali ainda uma enciclopédia de perguntas. Não. Qual foi aquele momento marcante para um árbitro? Aquele jogo que não se esquece, por uma razão boa ou por uma razão menos boa, o gesto de um jogador, ou de um treinador, ou de um adepto, algo que guardamos no nosso coração, na nossa caixinha de recordações para todo o sempre.
pelo visto, se calhar são vários Sim, ou seja, esses momentos. não tenho Pedia-lhe que partilhasse sim, um aqui com não os nossos tenho, ouvintes. ou seja, não tenho vários momentos em que marcaram a minha carreira de árbitro até agora. Obviamente, como o Zé dizia, uns bons, uns menos bons, dos quais nós aprendemos e tiramos as nossas devidas ilações e crescemos com eles mesmos. Portanto, nunca os apagamos. São lances que são jogos e momentos que ficam e que eu não faço também questão de esquecer, sobretudo para que não se voltem a repetir. E para fazer a aprendizagem. Obviamente, não é? isso tudo faz de nós melhores pessoas e, neste caso, melhor árbitro. Momentos bons. Momentos bons. Já foram dezenas. Dezenas, porquê? Porque fazer um jogo num palco de Primeira Liga. E tenho, por exemplo, o Estoril, o Moreirense, foi o meu primeiro jogo a arbitrar de Primeira Liga. É um jogo que ficará na minha história para o resto da vida. E a Moreira é um estádio engraçado. Sim, é um estádio giro e que tem uma dinâmica gira. Então, o primeiro jogo internacional, que foi em Poznan, na Polónia. Curiosamente, nós quando temos os primeiros jogos internacionais, das primeiras eliminatórias, vamos àquelas terceiras pré-eliminatórias, com aqueles clubes ainda com carências de instalações esportivas, muito aquém daquilo que é o normal nas ligas internacionais, pronto, nas competições internacionais. E eu fui confrontado com a primeira nomeação, foi em Poznan, e estava um estádio novo, com 50 mil pessoas no estádio, e algo que eu me recordo que me fica, foi o meu primeiro jogo internacional, e teve aquela envolvência de jogo internacional. Pronto, como nós o imaginamos naquilo que é os adeptos, a grandeza dos jogos. Depois, momentos mais marcantes. A minha ascensão a árbitro internacional, obviamente, mas a última árbitro internacional de primeira categoria da UEFA, no ano passado, dia 17 de junho, salvo erro, acho que foi junho, e que marca aqui a minha história mais recente daquilo que foram os sucessos obtidos e por todas as razões e mais algumas, é um momento que marco da minha cabeça. Voltamos aqui à questão da classificação como o melhor árbitro da época 2024-2025. O Luís já disse aqui que não encara isto como sendo o melhor árbitro, mas o mais regular. Queremos saber tudo. Onde é que estava quando teve conhecimento de que ficou em primeiro lugar? Estava a passar o fim de semana com a família, porque as classificações saíram este ano um bocadinho mais tarde e era já, não sei se eram já 9h30 da noite, não sei precisar a hora, mas era por aí. E eu estava, já tínhamos jantado, estávamos Santiago do Cacém a passar ali o fim de semana com a família e de repente começa a ouvir pim, 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 pim. Parabéns. Pim, 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 pim. E esta hora, o que é que se passa aqui? Fui ver o telefone e já tinha ali 3 ou 4 pessoas, já tinham visto as classificações e já tinham visto que eu estava em primeiro classificado. Então, aí fui ver a classificação e aí, pronto, houve ali um momento e foi giro porque os meus filhos ainda estavam a dormir e houve ali um momento de muita felicidade, muita emoção, em que no meu núcleo duro consegui festejar com todos ao mesmo tempo, que às vezes é difícil nesses momentos, porque ou não estou, ou não está algum, ou foi durante o dia, e naquele particular momento deu-se ali um abraço de família, de muita emoção e também de gratidão com eles, porque se é algo que eu tenho que ser com minha esposa, é grato. Eu não tenho, não digo que a minha esposa é melhor que qualquer outra, mas é claramente alguém muito especial que não, eu já disse muitas vezes a ela, eu não conseguia fazer o papel dela. Não conseguia porque é muito tempo sozinha, é muito tempo a ser mãe e pai, é muito tempo também a ser enfermeira, é muito tempo a ser dona de casa, com inúmeros, no final do ano, são meses em que eu não estou em casa, contando os dias todos. E para mim é muito fácil fazer o saco e sair, mas quem cá fica tem que segurar toda esta casa. E eu tenho alguém do qual não tenho... Será sempre pouco aquilo que eu tenho para agradecer aquilo que ela tem feito por mim e o que ela tem contribuído para a minha carreira e para eu poder chegar onde estou hoje. Uma verdadeira declaração de amor. É um homem romântico. Sou, à minha medida, sou. Ela, Pronto, mas é romântico. Ela às vezes diz que eu gostava que eu fosse um pouco mais, mas porventura, anexado aqui à minha questão da arbitragem, tornei-me um homem mais frio também, nas emoções, nos sentimentos, a demonstrar, e às vezes continuo a ser árbitro em casa. Não consigo chegar a casa, despir o fato, metê-lo à porta e entrar.
e às vezes continuo nessas relações interpessoais a ser um pouco ainda mais frio, mas ela nesse campo tem alguma razão. Luís Godinho, é uma questão que no planeamento fizemos. Não está aqui, mas o que eu gostava de fazer, porque como adepto não tenho uma ideia fixa sobre isso. No final dos jogos é usual todos os intervenientes falarem. Os jogadores falam o capitão da equipa, o escolhido, o jogador do jogo, o escolhido, os treinadores falam, os presidentes dos clubes, e há um interveniente que nunca tem a oportunidade de se defender ou de ter um julgamento diferenciado, que é o árbitro. Chegaremos o dia em que nas conferências de imprensa, para além de todos, está o árbitro a dizer: naquele lance falhei, neste lance decidi, mas se fosse agora já decidiria de forma diferente. Isto ajudaria o futebol ou a defesa do próprio árbitro ou complicaria ainda mais? É de manter este silêncio, Luís. Ou seja, eu acho que num jogo, fazendo aqui 2 exemplos, num jogo em que não aconteceu nada, ninguém quer saber da conferência de imprensa do árbitro, para nada. Num jogo onde há lances, todos querem ouvir o árbitro. E depois temos os opinadores. E depois temos outra coisa aqui. O árbitro vai e diz assim: eu não decidi por isto, por aquilo e por outro, mas agora vi a imagem e já decidia assim. Há de haver alguém que vai pegar nisso e vai discutir, já não é decisão em campo. É aquilo que eu disse e aquilo que já... Ou seja, eu acredito, eu sou defensor que o árbitro fale. E há países que já o fazem nesse sentido. Mas com muitas regras. Não é chegar e fazer ali um resumo do jogo, não é? Com muitas regras. Mas eu sou da opinião que o árbitro deve falar quando é extremamente necessário a sua justificação. Não estamos a falar porque estamos a falar de um penalti, do empurrão. Eu chego à conferência de imprensa e mantenho a minha opinião, que é: eu vi o empurrão, mas para mim não é suficiente. E ficamos ali. Ou seja, não vai acrescentar nada, vai trazer mais ruído, porque afinal ele é teimoso, ele é pior ainda que o que eu pensava, porque viu a imagem e ainda continua a manter a mesma decisão. Isso teria um ruído imenso. E acredito, você é um homem de futebol, há muito ruído já. Portanto, há muito ruído já. E então, se abre uma exceção para que, ok, há aqui uma dúvida substancial em algo muito importante que tem que ser esclarecido para que antes que as pessoas comecem a falar tenham a devida opinião. Então, nessas exceções, o árbitro deve ir. Aliás, este ano, não sei se recorda, há um jogo no Vitória Sport Clube para a Taça de Portugal, em que há um lance que o árbitro marca penalti ou marca fora, e depois de repente o jogo não tinha um vídeo-árbitro, e passado 3, 4 segundos deu marcar, já não me lembro se é dentro ou se é fora, inverte a sua decisão, e no final do jogo, o jogo estava a ser transmitido pelo Canal 11, e no final do jogo o árbitro foi esclarecer. Porque havia a grande dúvida porque é que o árbitro, sem vídeo-árbitro, tinha mudado a decisão. E o árbitro foi e justificou, tinha sido uma indicação do quarto árbitro, que depois de ele marcar a decisão, lhe disse 10 vezes: não, está mal, e ele, ou seja, um problema que teríamos aí para seguir, para o jogo, para termos uma semana de discussão, quem foi o santo que informou o árbitro que a decisão era errada, que mudou a decisão. Portanto, e ali esclareceu-se e acabou-se o problema, porque a decisão no final foi correta. Ou seja, e isso foi realmente o mais importante. Luís Godinho tem um papel nos dias de hoje muito importante na Associação de Futebol de Évora, sobretudo naquilo que diz respeito à questão da formação. E aqui falamos da importância de formar as gerações mais novas, porque o tempo é o que é e o tempo consigo passa sempre muito rápido, quase à velocidade como o Luís anda no campo. Que conselhos é que o Luís deixaria aos que começam agora a perspectivar-se numa carreira de árbitro de futebol? O principal conselho que os deixo sempre, e tenho sempre essa preocupação de dizer, é que sejam resilientes. Que não desistam à primeira dificuldade, ao primeiro impropério, à primeira ofensa, ao primeiro jogo menos conseguido, ao primeiro percalço na sua carreira, seja ela de início, seja ela já com alguns anos. Sejam resilientes, que não dêem por ou seja, que não olhem para a sua carreira naquilo que são os momentos menos positivos, que esses momentos são algo que os vão ajudar a crescer, e a arbitragem ajudou-me a crescer como árbitro, é facto, mas também deu-me um grande upgrade enquanto pessoa. Ou seja, eu tornei-me melhor pessoa depois de ser árbitro.
com toda esta resiliência, com toda esta disciplina, com toda tudo aquilo que exige da arbitragem, tornei-me melhor pessoa também. Portanto, o grande conselho que eu deixo é que sejam resilientes, que sejam críticos com os próprios, obviamente, que olhem para o trabalho que fazem, mas que não desistam, porque ser árbitro é algo difícil, é facto, é reconhecido por toda a gente, mas é algo que eu costumo dizer isto, que é uma vez árbitro, árbitro para sempre, e quem muitas vezes tem a ligação com o curso de árbitro, com a arbitragem, faz um jogo a brincar, nunca mais vai olhar a arbitragem da forma como olhava. E então podemos ser pessoas diferenciadoras naquilo que é a colaboração e o trabalho para fazer um futebol melhor, seja ele na Primeira Liga, seja ele na formação de Évora, Beja, do Alentejo, de onde seja. Árbitros são fundamentais, têm um papel fundamental, e que todos os intervenientes no futebol, que todos, inclusive adeptos, tenham a noção que todos temos de fazer um bocadinho mais. E que a arbitragem está a fazer a parte deles. Ok, não temos uma arbitragem perfeita, a qualquer nível, seja ele distrital, nacional, internacional, é certo. Mas podemos garantir que a arbitragem tem dado uns passos consideráveis para a sua melhoria. E temos VAR, linha de golo, temos tudo e mais alguma coisa na ajuda da decisão. Portanto, a arbitragem tem dado passos consideráveis para quê? Para que seja e esteja ao nível desejado por todos. Portanto, que essa abertura e essa vontade seja recíproca em todos os intervenientes. Muito bem. Bom, eu diria que é uma boa forma de terminarmos. Antes, saudar aquilo que foi a prestação do Luís Magalhães. Primeiro porque esteve aqui sem tabus, esteve aqui dando o primeiro passo, digamos, após uma polémica na qual esteve envolvido. Esteve aqui de uma forma completamente aberta e a Rádio Campanário quer saudar não só esta postura pedagógica, mas também educativa para o futebol. Por outro lado, dizer que para nós é uma honra muito grande termos tido entre nós um alentejano no qual temos o maior orgulho. E dizer que, independentemente de tudo, o melhor árbitro português é o Luís Godinho e é alentejano, é nosso. Portanto, diria deixar-lhe sempre esta casa, que é sua também, como barbense, como calituense, acima de tudo como alentejano, para o que entender, que através das ondas artesianas também se educa o adepto, o adepto mais fervoroso, mais fanático, que naturalmente defende o seu clube, mas aqui, Luís Godinho, hoje defendemos o futebol e esta casa está muito grata de ter tido aqui um ator principal. E, portanto, deixar a Ana fará depois as despedidas finais, para o que entender, Luís, para quem nos ouve, para nós, um orgulho imenso tê-lo aqui. Muito, muito, muito obrigado. Eu agradeço as palavras, um cumprimento também especial a todos os ouvintes da Rádio Campanário. Foi um gosto imenso, é sempre um gosto estar nesta casa, estarei sempre disponível para qualquer tipo de interação, isso é notório. A mensagem que eu deixo é de agradecimento mais uma vez e de um destaque claramente à rádio, à Campanário, pelo carinho que me tem dado. Acho que no meio de tudo e às vezes de tanto turbilhão também se diferencia aquilo que é a boa comunicação social e temos que primar por isso. E tantas vezes somos alvo e tantas vezes gostamos de apontar o dedo, também temos de reconhecer quem nos faz bem. E a Rádio Campanário tem-me feito bem. Aquilo que eu queria deixar para os ouvintes, para os leitores, para os seguidores das redes sociais da Rádio Campanário, é que não destilem tanto ódio. É que pensem sempre que quem está do outro lado é alguém como todos os outros. E que na sua missão e na sua função falha como todos os outros. A diferença é que o meu erro ou com a minha falha é visível para o país e as dos outros não. Portanto, e que façam sobretudo, não façam juízo de valor à minha figura enquanto pessoa, mas que, acima de tudo isso, que não destilem tanto ódio. As pessoas, não é necessário nós, eu costumo dizer isto e para terminar esta minha intervenção, e pegando na minha classificação, eu não desejo mal a nenhum colega meu. Eu quero é ser o melhor que eles. É diferente.
E às vezes as pessoas querem tanto mal aos outros que se esquecem de ser felizes. Todos nós temos tantos problemas na vida que às vezes acho que o futebol é o problema mais importante. Não é? E acho que as pessoas devem, obviamente, os seus clubes, com as suas paixões pelos clubes, mas que no final do dia, quando pegam no telefone ou no computador, que pensem duas vezes antes de escrever. Que pensem duas vezes. Porque há três coisas, e para terminar, há três coisas das quais não voltam atrás. A palavra preferida, a flecha lançada e, salvo erro, a palavra escrita. Ou seja, são três coisas que depois de fazer já não há opção. Por isso, aquilo que eu digo às pessoas é isso mesmo. Que um dia as pessoas, quando olharem para as redes sociais e para aquilo que escrevem e dizem, pensem um bocadinho, será que o meu filho vai gostar de ler aquilo que eu escrevi sobre alguém? Porque escreve-se muita coisa feia e da qual nenhum deve sentir orgulho daquilo que escreve. Portanto, mas fora isso, e é uma mensagem que eu queria passar, um grande abraço para todos e que aquilo que for necessário da minha pessoa estarei sempre disponível para colaborar. Luís Godinho, isto é como diz o ditado, não há duas sem três. Vamos com outra vez. Portanto, isto fica aqui já o desafio para a terceira vez, mas agradecer também em nome da Rádio Campanário a sua disponibilidade, sempre que nós o convidamos para estar aqui, somos sempre muito bem acolhidos nos nossos convites. Terminamos esta conversa dizendo-lhe que obviamente contamos consigo enquanto alentejano, enquanto embaixador desta região que é nossa, para continuar a ajudar a não se perder esta magia do futebol, que eu acho que isso é essencial, que não se perca a magia do futebol e que consigamos todos olhar para ele como um desporto de convívio, de lazer e um desporto positivo e não aquilo que às vezes sentimos. As maiores felicidades, Luís, e que nos vá continuando a brindar com muitos títulos, muitos prémios, porque é isso que nós queremos, que é para fazer notícia e dizer que cá está mais um Vem para o Alentejo. Vou tentar. Obrigado, Luís. Quanto a nós, ficamos por aqui nesta conversa, despedimos-nos do nosso auditório. José Domingos Ramalho, obrigado pela companhia, foi um prazer dividir este momento tão importante consigo. E a entrevista está sempre aqui à espreita. Voltamos a qualquer dia, em qualquer hora. Ao nosso auditório, continuação de um muito bom dia. Voltamos já daqui a pouco para atualizar a informação.